Eu fico muito agradecido a todos, não é? Eu fiquei pensando realmente, porque esse tema começa com um porquê. É uma justificativa, é uma expressão de complemento. Porque é tempo, mas o que vem antes do porquê? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre esse porquê, para que a gente possa direcionar o nosso pensamento aqui, né? Esse texto ele nos leva a uma data antiguíssima, não é? 910 anos antes de Cristo, quando o reino é dividido por incompetência do rei Salomão, e que deixa escapar de suas mãos uma promessa estabelecida por Deus, que deveria vigorar até os nossos dias. Mas existem algumas coisas que nós precisamos ver na história. A história, ela nunca se renova, ela se repete. Através dos anos, elas vão se repetindo. Então, para quem já tem um caminho andado aí como eu, a gente percebe que aquilo que era novo na nossa infância se tornou velho na nossa adolescência e agora na nossa velhice se tornou novo de novo. A história é assim. E ela deixa as suas pegadas, as suas marcas, as suas evidências, para que aqueles que chegam não precisam pisar os mesmos pedregulhos. Mas nós somos humanos, amém? Tem mais humanos aqui fora eu? Somos humanos. E nós temos uma deficiência muito grande. Nossa alma, por vezes, ela é sedutora. E ela nos convence a nos desviarmos daquilo que é o ideal de Deus para a nossa vida. E não importa quão inteligente, quão estudado, quão bem formado, quão santo, quão tudo que a pessoa seja. Existe uma pessoa dentro de você, viva, que não é você. E que governa, se você bobear, a sua vida de uma maneira terrível. O povo de Israel ficou separado, dividiu-se. Então o reino do norte, que é o reino a que se refere esse texto escolhido, ele começa muito mal. Ele começa muito ruim. Ele começa com uma pessoa que, além de não ser da família real, não tinha nada a ver com o reino de Israel, que ganha autoridade, que elege autoridades espirituais, que também não fazem parte daquela família que Deus tinha separado, e ele resolve então fazer um outro Deus. E ele levanta bezerros para que Israel não descesse até Jerusalém para adorar ao Senhor. E quantas vezes, amados, em nossa vida, nós seguimos os passos de Jeroboão. A nossa sociedade é incrível para isso. A igreja, infelizmente, conformou-se à sociedade e tem levantado seus ídolos e postos ídolos. São cantores, pregadores, homens importantes e imponentes, que marcham no meio do povo de Deus como Saul, esmagando a lavoura de Deus. Mas nós somos lavoura de Deus.
Paulo diz que nós somos lavouras de Deus. Durante muito tempo, aquele povo não entendeu que o seu Deus, o Deus que tinha tirado eles do Egito, era Jeová. E eles adoravam o bezerro, e os 2 bezerros foram feitos. Elegeu-se Samaria como capital e manteve-se o povo encurralado, porque Jeroboão fez aquilo para que o povo não subisse a Jerusalém, porque subindo poderiam entender e compreender. E Satanás faz isso. Satanás mantém as pessoas presas, mantém as pessoas escravizadas, que é para elas não entenderem que elas foram eleitas para algo muito maior, que elas foram geradas para algo muito maior, que a sua vida tem um interesse muito maior nas mãos de Deus. Mas muitas vezes ficamos submetidos e subjugados a ideologias humanas, montadas e esquematizadas para serem currais e não apriscos. O curral fica embaixo, no meio da lama, no meio do mato. O aprisco é um lugar seguro, elevado, aonde tem segurança, aonde tem conforto, aonde a ovelha pode ficar a noite toda em segurança. Amados, a nossa nação está esperando um mover não político. A nossa nação está esperando um mover não religioso. A nossa nação está esperando um mover não de riquezas. Eu vou mostrar para você por quê. No início desse capítulo, o texto começa dizendo Israel, Oséias capítulo 10. Israel é uma vide luxuriante. Dá o seu fruto segundo a abundância de seu próprio fruto. Tem algumas coisas aqui que a gente não vai entrar muito em detalhe, mas que bem que poderíamos imitar, porque realmente fazem parte do nosso crescimento em Cristo. Assim multiplicou os altares, e quanto maior a terra, tanto mais belas as colunas ou os postes ídolos que eles levantavam, porque havia uma corrupção no coração, na alma. Quanto mais rico ela se tornava, quanto mais afamada ela se tornava, pior era o seu estado espiritual. Mais distante ela corria velozmente de Deus, porque o seu coração estava corrompido. Verso 2 nos ensina e diz: o seu coração era falso, por isso são culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo os seus postes ídolos ou as suas colunas. Aqui está uma situação pela qual eu vejo uma guerra e uma luta muito grande do povo de Deus para cancelar, e que está quase sendo inevitável na nossa nação. Lembre-se, Oséias era um pregador que desagradava a sociedade. Ele não concordava com o caminho social que aquele povo tinha escolhido. Era desrespeitoso, infames, absolutos em si mesmos, não valorizavam o próximo, não tinham amor no seu coração, eles eram incompassivos, eles não tinham misericórdia. Todas as vezes que o coração se corrompe pelo poder, pela fama, pelo dinheiro,
todos os atributos concernentes ao amor de Deus se esvai do coração do homem, da mulher, de qualquer ser humano. Então está aqui um cuidado que nós precisamos ter, de não mergulharmos nessas ondas espumantes, nesta embriaguez social, nesses clamores que constantemente, diariamente, a gente ouve na televisão. Tenha cuidado. Você é Israel de Deus. Você foi escolhido para estar acima dessas coisas. Mas o povo não ouviu. O povo não ouviu. Então Deus começa a fazer o povo lembrar de algumas coisas. Deus começa a trazer a memória deles. Deus diz para eles, em outras palavras: olha, vejam como eu estive paciente com vocês. Quando vocês pecaram, vocês não deixaram o pecado de vocês. Veja o que a palavra diz, verso 3: agora, pois, dirão eles: não temos rei, porque não temos temor do Senhor. E o rei, que faria por nós? Ou seja, eles estavam absolutos, eles eram eles mesmos, eles não precisavam de ninguém, eles não precisavam de conselho, eles não precisavam de direção, eles não precisavam de nada. Eles estavam vivendo talvez a sua melhor época econômica, a fartura do campo, as lavouras, a produção. Eles exportavam tudo que queriam, eles compravam tudo que queriam, tinham as melhores casas, o melhor ouro. Eles tinham tudo, tudo. Como está a igreja do Brasil? Você sabe que a igreja do Brasil é a igreja mais rica do mundo? É a igreja mais rica. A Europa tem fechado seus templos, tem sucumbido porque não entenderam o clamor do Senhor, porque não ouviram o chamado do Senhor. Nós temos missionários no campo. Apesar de sermos uma igreja tão pequena, o Senhor tem nos agraciado. Nossos missionários inicialmente foram para a Mongólia. Trabalhamos ali por 2 anos. Desenvolveu-se um trabalho e Deus os tirou de lá e colocou eles em vários lugares, vários países. E de repente chegou um clamor. E aquele clamor que vinha de lá, da terra da rainha, dizia: por favor, socorram a igreja daqui. Nós somos os avós de vocês. Os pais de vocês eram nossos filhos. Levaram o evangelho para aí. Mas hoje nós, os avós, não temos quem direcione a nação. Precisamos do socorro de vocês, brasileiros. Deixa eu dizer algo para você. A nossa nação está no momento mais crítico espiritualmente, onde homens que não têm o temor de Deus comandam e exploram o evangelho, defendem o seu curral cristão eleitoral, aferram-se para não largar. A nossa igreja tem sido conhecida, a igreja brasileira tem sido conhecida mais pelos escândalos do que pela santidade.
há um clamor do Senhor. Deus está clamando na nossa nação. Se lembrem dos seus pecados. Foi o que Deus disse para eles. Vocês lembram dos dias de Bet-Aven? Aonde vocês elegeram os bezerros como os deuses que tiraram vocês do Egito e vocês não deixaram de pecar? Vocês estão lembrados quando vocês pecaram e me deixaram? Covardia do povo de não fazer valer a palavra de Deus. Você sabe, a igreja não vai se levantar, e a pastora Inácia falou aqui, não é por causa da política, não é a política. O que vai dar poder à igreja do Brasil é isso aqui. É esse tempo que nós passamos na presença do Senhor. São pessoas simples, se humilhando, se prostrando na presença de Deus, clamando a misericórdia de Deus, que trará de novo o agir de Deus na nossa nação. Só que o agir de Deus não agrada, porque Deus estava prestes a fazer juízo por causa da idolatria daquele povo. Eu estava vindo no carro e estava conversando com a minha esposa. Será que os nossos dias são diferentes, irmãos? Será que os nossos dias são diferentes? Talvez os irmãos não tenham muita noção disso, mas deixa eu abrir só um pouquinho disso aqui para os irmãos. Eu e minha esposa sempre tivemos envolvidos com grandes eventos cristãos em São Paulo. Desde a primeira marcha para Jesus. Sempre estivemos à frente, sempre trabalhamos, combatentes, lá na frente, infantaria. Sempre trabalhamos nos SOS da vida, para Caimbu lotado, 48, 50 mil pessoas. Trabalhávamos noites inteiras, carregava instrumentos. Nossos filhos sempre nos acompanharam, todos eles. Nunca foi pesado. Quando chegávamos no meio daquela multidão, eu dizia para os meus filhos: se você se perder, se por acaso você se perder, minha esposa é uma águia para os filhos, eles nunca teriam a chance de se perder. Mas digamos que isso acontecesse, eu dizia para eles: vá para um lugar alto, sente lá e espere. Papai vai chegar e vai encontrar vocês. Qual é o tema? Até que ele... Espere, papai. Papai vai chegar. Não saia daqui. Não foi o que Jesus disse para os discípulos? Vocês fiquem em Jerusalém e não se ausentem. Não se ausente da presença. Mas, no meio daquilo, era quase impossível não notar o frenesi. As jovens da igreja fazendo loucura, pulando os limitadores para ir tirar foto, como fãs desesperadas, tietes enlouquecidas. Será que está diferente hoje? Será que a gente tem uma sociedade diferente? O grande servo de Deus, apóstolo, agora tem apóstolo, tem patriarca, daqui a pouco já tem arcanjos e por aí afora. Sou contra nenhuma nomenclatura, só que nenhum deles é maior do que nós.
Jesus disse: vocês conhecem João, o Batista? Entre os nascidos de mulher não tem nenhum que seja maior do que ele. E ainda assim, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Mas há um frenesi idólatra na nossa nação. Será que nós estamos diferentes, irmãos? O que nós precisamos para esse tempo? Oh, Espírito Santo. E se o Senhor falar e não for aquilo que a gente quer ouvir, irmãos? E se o Senhor disser para você: olha, acabou o tempo, para tudo que você faz, para aí a tua empresa, para aí os teus trabalhos, para tudo, é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha. Entendeu por quê? Porque é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha. Não é possível ouvirmos a voz do Senhor atrelados a uma vida terrena, como simples terráqueos. Nós não o somos. Jesus disse isso. João 17, eu não rogo para que o Senhor tire do mundo. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Por que será que teimamos tanto com o Senhor? Por que não buscamos? Por que não tiramos da nossa estante os ídolos, as bugigangas gospel, o esoterismo? Por que não estabelecemos o princípio da adoração ao Deus invisível? Por que precisamos de coisas? Efraim estava com seus dias contados. Samaria, até os dias de hoje, é abominável a Israel, porque se deixou contaminar. Ainda assim, a misericórdia de Deus é tão grande, o amor é incondicional. O amor é incondicional. Amém? Mas o amor incondicional só se manifesta mediante a obrigatoriedade do arrependimento. Sem um arrependimento genuíno da nossa nação, o amor incondicional de Deus se transforma em nulo. Não sou eu quem digo, é o próprio Deus. É estarrecedor isso. Olha só o que diz: o rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água. Verso 7, verso 8. E os altos de Avém, pecado de Israel, onde Israel sacrificava. Disse até que aqui era o lugar da adoração, o lugar onde ficava o templo, e aonde as nações subiam. Nós vemos várias referências na palavra de Deus a respeito disso. Subiam para adorar. Ali se transformou no pecado de Israel. E Deus diz: castigarei o povo na medida do seu desejo. Verso 10. Agora, irmãos, tem um princípio. A gente é muito bom em jargão, né? A gente é muito bom em frases de efeito. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que a gente não leu antes, para ver o que o miserável apóstolo vai dizer. Por que é que ele diz que pode todas as coisas? Então maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Só que a gente não estava lá para olhar um exército infinito e dizer: acabou. A gente é muito bom em jargão, em frases de efeito. E a gente faz disso o nosso evangelho.
Mas deixa eu te dizer algo. Não é assim. Não é assim, irmãos. Não é assim. É de outro jeito. O amor incondicional de Deus se manifesta mediante ao arrependimento sincero. Sincero. O arrependimento sincero, ele tem limite, 180 graus. Ele não dá 360. Ele dá 180. Você e eu devemos dar as costas ao pecado e andar na direção oposta a ele. Porém, esse povo aqui não fez isso. Continuavam pecando com os mesmos pecados. Os mesmos pecados, irmão. Uma coisa apavorante. Apavorante. Deus disse: vocês lembram do dia de Gibeá? O que aconteceu nos dias de Gibeá? O levita enlouqueceu e resolveu tomar para si uma concubina. Concubina é um nome bonito para amante, né? É um nome elitizado para amante legalizada, né? E aí ele enlouqueceu, saiu, porque quando cabra, homem principalmente, não é? Quando se apaixona, enlouquece, desconhece pai e mãe, dá coice até nos avós, né? E vai embora, e ele fez isso, e ele foi embora. Só que ele chegou numa cidade que era a cidade mais promíscua que existia no Reino do Norte. E aí um senhor muito bondoso chegou para ele e falou: não é bom vocês dormirem aqui não. Se vocês dormirem aqui, vocês não vão amanhecer vivo não. Vamos lá para casa. Levou para casa. Chegou lá na casa dele. Os caras da cidade viram que tinha entrado gente nova. Disse: opa, carne nova. Foi lá, filho. Foi lá e disseram: manda esse cara sair aí que nós queremos ter relação com ele. A gente quer fazer uma brincadeirinha com ele aí. Pode trazer ele aqui para fora. Então o senhor da casa disse assim: não, isso não é bom que vocês fazem. E por muito trabalharem ali, negociaram quem? A amante de luxo, né? Aí ela foi lá para fora. Serviciaram dela, estupraram ela, bagunçaram a vida dela todinha. Quando chegou de manhã, ela só conseguiu se arrastar até a porta e morreu. Aquele levita, lembre-se, um levita, da família de Levi, povo escolhido e separado para o serviço, estava no lugar errado. Se você é separado para o serviço de Deus, meu irmão, não fica no lugar errado, não. Vou dizer para você, quem tem experiência com o mundo sabe, crente é carne de primeira para o mundo. Crente é carne de primeira para o mundo. Uma mulher crente, ela pode ter a idade que ela tiver, ela é carne de primeira para o mundo. Vocês mulheres sabem disso. Um homem crente, conhecia um Senhor, trabalhávamos juntos, e ele, um homem que eu olhava para ele e falava: cara, quando eu crescer, eu tava na igreja, mas pense num cabra sem vergonha, desordenado, o que a gente chama lá no Nordeste de caba de peia. Caba de peia é o caba que precisa apanhar todo dia. Era eu. E aquele homem, eu olhava para ele e dizia assim: eu quero ser igual a esse cara. Eu quero ser igual a ele. E ele era encarregado de um setor onde tinha muitas máquinas, só que o corredor da máquina era bem estreito, assim, tipo 1 metro de um corredor de uma máquina para outra. Tinha que passar ali para poder fazer algumas reposições. E naquele setor trabalhava assim só mais mulheres mesmo. E toda hora do almoço eu queria estar na mesa deles, sabe? Porque eu seguia a igreja, mas eu era parte da multidão. Você sabe que a multidão não é a igreja de Cristo, né? A igreja era os 12. Aí depois a igreja começou a ser contada como os 70. Depois a igreja terminou com 120. Mas havia uma multidão de 10, 15 mil pessoas que seguia Jesus para comer o pão. Então a multidão não é a igreja. A igreja era bem pequenininha de Jesus, né? E aí, ele
Eu ficava ali, né? A hora do almoço, opa, vou lá para a mesa do irmão tal. E lá ele pegava lá e pegava o prato de vamos dar graça, meu irmão, meus irmãos. Pai, eu te agradeço. Eu achava aquilo o máximo, bonito demais. Falei, cara, eu quero ser assim. Mas aí entrou uma novinha lá no setor. E a novinha era daquelas atrevidas, sabe? Então ele estava ali regulando a máquina. Aí ela passava, ralava nele um pouquinho aqui, ralava nele um pouquinho ali. Poucos meses depois, aí ele já, quando ela ia passar, ele já se virava de frente. Aí ela ralava ali um pouquinho e ele continuou orando na mesa. Até que ele não aguentou o baque. E ele caiu. Ele caiu. Ele perdeu a família, uma família linda, maravilhosa. Ele perdeu a moral e perdeu o emprego. Entendeu não? Você é produto de primeira linha no mundo. Não se misture com o mundo. O mundo é cruel. O mundo é cruel, igreja. Se você não tem experiência com o mundo, não queira ter. O mundo é cruel. E aquele levita não conseguiu entender isso e ele se deu muito mal. No final das contas, ele comete a maior das atrocidades. Ele esquarteja aquela mulher, envia um pedaço para cada tribo e isso recai como maldição sobre todo o reino de Israel, incluindo as tribos de Judá. Irmãos, é muito sério o negócio. É muito sério. É mais do que ir na igreja, é mais do que, eu vou no culto. É mais do que cantar, é mais do que pregar, muito mais do que pregar. É mais do que qualquer coisa. Eu comecei dizendo a você, não tem nada melhor do que a simples presença de Deus. Esse deveria ser o nosso maior alvo, o nosso maior objetivo. Eu estou terminando. Então, Deus, nesse texto que nós escolhemos para o tema, Deus nos remete a um termo jurídico chamado obrigação de fazer. Na minha época tinha, não sei se ainda tem. Alguém pode me dizer se ainda tem esse termo na área jurídica? Quando você tem ainda, irmã, quando você é obrigado a fazer algo que é determinado pelo juiz, e aí você não tem como escapar, você tem que fazer. E aí o texto que foi escolhido, o verso de número 12, diz assim: então eu disse, semeai para vós outros em justiça. Primeira obrigação de fazer, irmãos. Nós temos que pagar um preço pela nossa nação, amém? Amém? Precisamos fazer algo pela nossa nação, porque é assim que funciona. Não é a nação toda que vai se comover para o Senhor, não espere isso. É um pequeno povo que vai se levantar diante do altar do Senhor, e o Senhor vai ouvir, quem sabe seja hoje. Então quando você estiver orando, ore como se não houvesse amanhã. Quando você estiver pedindo a presença, peça como se não houvesse amanhã, porque pode ser hoje o dia da restauração da nossa nação. Semeie para vocês mesmos em justiça. No início da pandemia, quando os jornais diziam a mesma coisa desse vírus do macaco que está aí, eles diziam, não há motivo para alarde, fiquem tranquilos, isso nunca será uma endemia, quanto mais uma pandemia, e se tornou na maior pandemia de todos os tempos. Mas no primeiro mês, o Senhor nos disse, mande o povo para casa. O texto bíblico diz, ninguém saia de casa, fiquem dentro de casa. E o povo precisava ser administrado. Então, montamos ali um
um trabalho de estúdio, e ficamos dentro da igreja durante 2 anos, dentro do salão. 2 anos inteiros ministrando. E o Senhor nos falou naquele primeiro mês: não será uma coisa pequena, será algo grande. Vai abalar a nação. Então vocês tenham cuidado. O texto de Isaías 37 dizia: nesse primeiro ano, vocês vão comer do que já estiver plantado. Depois, no segundo ano, vocês vão comer do que nascer das sementes que caíram pelo chão. E no terceiro ano, semeiem e colham. Plantem e comam do fruto da vide. Estamos no terceiro ano. O texto aqui diz o quê? Semeiem. Semeiem justiça para vocês mesmos. O que significa isso? O que era isso? Eu já disse, era um povo incontinente, um povo orgulhoso, um povo que não valorizava o seu próximo, um povo que não dava valor à palavra de Deus. Eles chegaram mesmo a dizer: nós não temos temor a esse Deus aí. E também não precisamos de rei. O que é que o rei pode fazer por nós? Temos tudo. Era um povo soberbo. Temos ouvido isso ou não temos? As pessoas querem tirar a igreja da face da terra. Oxalá eles conseguissem e fôssemos para o reino. E de uma vez isso aqui se transformaria na pior podridão que poderia acontecer. Porque o que sustenta o mundo é a igreja. A igreja é o sal da terra. É o que não deixa a carne apodrecer. E eles dizem: não queremos símbolos religiosos aqui. Não queremos ensino religioso na nossa escola. A filha de Billy Graham tem um testemunho, e ela disse: começamos tirando Deus das escolas e expulsamos Deus da nossa nação. E a nação está apodrecendo. A nação está apodrecendo. Porque quando sai o sal, quando você olha num produto e você olha: nossa, que quantidade de sal. Sabe por que ele está lá? Para não deixar o produto se deteriorar. Nós somos o sal. De que maneira temos que semear? Bondade, retidão, amor. Irmãos, eu passei mal com esse tema, viu? Eu passei mal com esse tema. Minha esposa sabe. Ela disse: bem, eu nunca vi você se preocupar tanto para fazer uma pregação. É porque esse tema, ele é o oásis no meio do deserto. Ele é uma pedra de salvação no meio do fogo, irmãos. Então, semear é olhar para o outro. O texto vai realmente nos levar a isso. É olhar para o outro e dizer: o que você precisar pode falar comigo. Lembra do samaritano? Cuidem dele. Está aqui o dinheiro. Se vocês precisarem gastar mais alguma coisa, pode gastar. Quando eu voltar eu pago. Precisamos assumir a conta do nosso irmão. Precisamos assumir responsabilidades com o nosso irmão. Precisamos dizer para ele: sentar sozinho não, meu irmão. Sentar sozinho não. Não estou conseguindo pagar aluguel, pastor. Estou sem lugar para ir. Como está sem lugar para ir? Tá não. Tá não, vem para cá. Pastor, eu não tenho comida hoje, pastor. Eu não tenho nada para cozinhar. Tem, irmão? Tem sim. Vem buscar. A igreja precisa voltar a semear. Precisamos voltar a ser igreja. Precisamos voltar a ser povo de Deus. Porque no momento que nós esquecemos disso, toda essa condenação está sobre nós. Tem gente que é tão miserável
que usa a roupa até o final dela, mas não doa. O guarda-roupa está entuchado. Entuchado é uma palavra lá do sertão nordestino. Está tão entuchado. E o miserável, quando vai sair, fala assim: ai meu Deus, eu não tenho roupa para ir. Precisamos voltar a olhar para o nosso irmão e saber que ele somos nós. Que o problema dele é um problema nosso. Então eu prego na nossa igreja: se acabar o gás e você não tiver dinheiro, não apela para o seu Zé da esquina, não. Não vai pedir fiado no seu Zé da esquina, não. Porque a Bíblia diz que quem pega emprestado se torna escravo de quem emprestou. E você é para emprestar e não para pedir emprestado. Então você corre para onde? Para a igreja. Amém? É assim que acontece? É assim que acontece? Sabe o que eu ouço? Você está assim porque você não teve fé. Você está assim porque você não sacrificou. Eu mandei você vender a geladeira para entregar no altar, você não entregou. Agora, passe fome. Jesus olhou para os fariseus e disse: vai, procura aprender o que quer dizer misericórdia eu quero, não sacrifícios. Então eu digo: não procure o seu Zé da esquina, procure o pastor. Chame o pastor. Porque no dia que eu não conseguir resolver um trem desse aí, eu tenho que pendurar a Bíblia. Eu tenho que parar de pregar a palavra. Eu não estou aqui para ficar rico. Mas o que eu tiver, eu tenho certeza que não é meu. Semeie. Semeie para vós em justiça. Colham segundo a misericórdia. O que impera aqui não é a misericórdia, é o colher. Colher é uma ordem. Nós precisamos aprender a colher. Lembram dos campos de Boaz? Quando você se prepara para essa colheita que o Senhor tem preparada, para esse tempo da igreja, você vai colher resgate. Ruth não podia perceber isso, mas Noemi percebeu. Noemi disse: vai, se deita ao pé dele. Faça o que ele disser para você fazer. E ela colheu o resgate. Colher é uma ordem. Sabe o que acontece hoje? Ninguém está a fim de colher. A colheita está estragando. Porque as pessoas estão preocupadas com as notícias. Elas não sabem nem o que fazer com as notícias. Mas elas precisam estar com o celular ligado. Não tem mesa mais nos lares. Não há mais tempo para a família. Não há mais tempo para a conversação. Não há mais tempo para trocar ideia. Não tem mais tempo para estar junto. Meus filhos são casados, mas quando eles eram solteiros em casa, eu, meu filho mais novo, a gente não é muito de conversar. Aqui eu falo muito, mas eu sou uma péssima companhia de viagem. Eu falo muito pouco na viagem. Mas a gente sentava no sofá. Até hoje, a gente senta simplesmente para estar perto, um tocando no cotovelo do outro, para estar ali. O meu filho é um mestre em tecnologia, doutor nessa área. E ele olha para mim no meu aniversário, ele falou isso de novo, desde os 12 anos de idade ele fala a mesma coisa. Ele disse: pai, eu posso ganhar o dinheiro que eu quiser hoje. Hoje ele pode ganhar o dinheiro que ele quiser. Ele trabalha para um grande conglomerado bancário, mas ele pode ganhar o dinheiro que ele quiser, em qualquer lugar do mundo, até numa ilha.
Ele disse: eu quero ser pastor. Eu quero ser pastor, pai. Por quê? Ele nunca me viu pagar penitência com a Bíblia em casa. Ele nunca me viu ficar rezando o Padre Nosso o dia inteiro. Ele sempre me viu trabalhando. Todos eles sempre me viram no campo trabalhando. Eu trabalho por conta até o dia de hoje. Por que ele quer ser pastor? Alguma coisa aconteceu no coração dele. Alguma coisa aconteceu. Então eu disse: já que tu quer ser pastor, assume a igreja. Assume. Fez os cursos, é um homem muito inteligente, está fazendo agora o Seminário Teológico Batista, do qual também eu e minha esposa frequentamos. Quer ser pastor? Você tem tempo para acolher na sua casa, irmão? Como é que está o tempo dentro da tua casa? Você está se dedicando na colheita? Você está olhando para aqueles que estão dentro de tua casa? Sabe o que a palavra diz? Não tereis filhos, crianças de poucos dias. Não tereis jovens para a calamidade, nem velhos que não cumpram seus dias. E aquele que morrer com 100 anos vai dizer: estou morrendo cedo. Há uma bênção, uma promessa para a tua família. Colham segundo a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus tem limite? A misericórdia de Deus tem medidas? Colha segundo a misericórdia de Deus. Pastor, e o meu pão? Papai vai dar. Não é a oração do Pai Nosso? Porque o estranho para mim era os meus filhos baterem na porta do meu quarto e dizer: pai, que é, filho? 3:30 da manhã? Tudo bem que essa é a hora da guerra, né? Pai, vai ter café amanhã de manhã? Vai ter pão sobre a mesa amanhã de manhã? Não é estranho o filho perguntar isso para o pai? A gente não pergunta isso para Deus? Precisa mudar aqui. Precisa mudar o entendimento de Deus. Precisa mudar o entendimento de pai. Precisa mudar isso. Senão a gente vai ficar preso lá na ideologia deles, que dizem que não tem nada a ver, que dizem que a igreja é ultrapassada, que dizem que família, segundo a medida da Bíblia, está por fora. Arem o campo de Pousio, ou Posio. O campo de Pousio é uma terra abandonada, vamos escrachar aqui, né? É uma terra que foi abandonada. Ela foi explorada há tanto tempo que agora ela já não dá mais nada. Isso é muito comum no interior, a gente passa por isso. Então deixa a terra relaxar lá, deixa o mato crescer, depois corta o mato, enterra o mato e vai de novo adubando aquela terra para ela voltar a produzir alguma coisa. Qual é a ordem? Lavrem, arem o campo de Pousio, que estava abandonado. O que é que você abandonou na sua vida, irmão? Qual o chamado de Deus que você abandonou? O que Deus disse para você fazer que você não fez? O que Deus está cobrando a você para fazer que você não quer fazer? Talvez porque você não vai ganhar tanto, talvez porque você não vai ter lucro, talvez porque não é uma boa, talvez porque você não gosta. É o que eu mais ouço, pastor. Eu não gosto disso. Falei: filho, se você tiver que gostar de alguma coisa, é melhor você desistir da igreja, porque o lugar de quem tem muito gosto é o inferno. A igreja é lugar de servos. Então tu não faz o que gosta, tu faz o que papai manda. O Espírito Santo dá uma direção, irmãos, vamos bater palma. Eu não gosto de bater palma. Morre! O Espírito Santo dá um direcionamento, irmão, vamos dançar ao Senhor. Eu não gosto de dançar. Eu sou duro que nem um tronco. Então fica pulando duro e assim, ó. Mas obedece. Faz qualquer coisa, mas obedece.
Você sabe qual era o grande problema deles? Versículo 2. O coração deles era falso, hipócrita. Vou encerrar. Porque é tempo. Então você vai fazer tudo isso simplesmente porque é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha. Amém? Agora ouça isso, quero fechar aqui. Gomer, ela representava Israel. Deus disse: pega essa mulher de prostituição, porque ela é semelhante a Israel, o meu povo. Ela tem tudo, ela tem as melhores coisas, mas ela não valoriza. Irmão, o que eu tenho visto de gente que se desviou da igreja, que na igreja achava que estava difícil, que na igreja achava que estava ruim, porque não tem crente desengrejado, viu? Não existe isso não. Porque só a igreja, quem está junto, e somente quem está junto é corpo, e somente quem é corpo é noiva. Eu tenho um quê de Oséias na minha veia. Não dá para engolir sapo social. Não dá para engolir o corretamente político, o politicamente correto. É o que a Bíblia diz e ponto final, cara. Não tem mais nem menos. E Paulo diz que o olho não fica fora do corpo, que os pés não ficam fora do corpo, que ou anda junto ou não é corpo. Quando alguém tem um problema muito sério de diabetes, que o membro morre, ele começa a putrefar, o que é necessário fazer? Quando amputa, ele continua sendo corpo? E tem mais uma. Dependendo de quanto tiver que amputar, quantas vezes for necessário amputar, o cabo fica mais caro de enterro na vida do que na morte. Porque para enterrar custa. Tem que pagar. Entendeu? Então não tem nesse negócio não. Ou está junto e é igreja, sendo igreja é corpo, sendo corpo é noiva, ou não está e vai para o inferno. Com Bíblia, com televisão gospel, com tudo isso aí. Então nós precisamos clamar pela nossa nação. Amém? Precisamos clamar porque tem muita gente enganada. Então, Gomer era esse tipo de gente. Ela estava, mas não estava. Ela era mulher do profeta, mas não era. Então ela estava ali cuidando dos filhos, mas não estava. Era mãe, mas não era. Os seus filhos eram a profecia da nação. Né? Deixa eu dizer para você, irmãos. Nós temos muito disso na igreja brasileira. Precisamos orar para que a igreja seja curada. Quando a igreja for curada. Você sabe o tanto de evangélico que nós temos no Brasil, de crente no Senhor Jesus Cristo. Não é idólatra não, crente no Senhor Jesus Cristo. O tanto que nós temos, se todo mundo entendesse quem é na face da terra, sabe quanto tempo demoraria para o Brasil ouvir a palavra de Deus? Menos de 2 meses. Em menos de 2 meses a igreja pregaria para toda a nação e com certeza mais de 70% da nação seria cristãos genuínos. Por que não acontece? Porque a gente está misturado, gente. Porque a gente está respeitando os altares de Bet-Aven. Porque a gente está respeitando o sacrifício de Gibeá. A gente tem que respeitar isso não. Crente é crente, não é crente, não é crente, ponto final. Nós temos que fazer isso. Quando estávamos orando aqui, o irmão estava ministrando aqui o louvor, eu estava ali orando e dizia: sopra o vento que separa a palha do trigo. Sopra o vento que leva a palha embora.
Sopra o vento que purifica, Senhor. Mesmo que a gente fique desse tamanho, mesmo que seja um tiquinho de gente só, mas o Senhor vai agir. Porque Ele diz: eu sou o Deus que opera com muitos e também opera com pouco. Amém? Amém? Fique de pé aí onde você está, meu irmão. Precisamos orar contra a vaidade da nossa nação, contra a malícia, a imoralidade, os atos e palavras libidinosos. Está quase impossível você abrir a internet. Moças lindas falam aberrações, expõem seu corpo, suas intimidades sexuais. Amém. Quem pode manda, quem é inteligente obedece. Precisamos orar para que Deus traga um resgate para a nossa juventude. Casais jovens, expondo suas intimidades para todo mundo. Perderam o senso, se perdeu até o senso de ridículo. A igreja está contaminada. Casais que se dizem gospel, ensinando sexualidade aberta na internet. Casais que se dizem crentes, pessoas que se dizem crentes no Senhor Jesus, ensinando pornografia. Um dia está num altar de uma grande reunião, com mais de 15 mil pessoas louvando, cantando. No outro dia aparece, dizendo para o Brasil, para o mundo inteiro, qual é a posição que ela mais gosta. E os cantores evangélicos fazendo flerte, trazendo para os shows: olha que bênção, a cantora fulano de tal se converteu. Se converteu não, se converteu não. Eu tinha uma reunião de oração na casa de um dos homens mais ricos do Brasil, dono de um complexo bancário. E a gente entrava naquela casa, num dos metros quadrados mais caros do estado de São Paulo, do Brasil. E aquela mulher dizia para nós assim: pastor, ore para Deus mudar a nossa situação financeira, nós estamos falidos. E ela chorava. E o marido dela, um bancário desonesto, reconhecido pela justiça do Brasil, dizia: pastor, nós precisamos de um milagre. E o Espírito dizia no meu coração: é mentira. É mentira. Quando saíamos, o meu filho, que agora é pastor, dizia: pai, se eles estão falidos, pai, e nós? Porque o cara tinha 2 barcos de pesca, de não sei quantos pés. A mansão dele tinha mais de 1000 metros quadrados. O ateliê da esposa dava pelo menos umas 40 casas da minha. Não acredito nisso não. Não acredite não.